e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um certo decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantassem e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram este homem perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostardes e adorar a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorar, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, ao quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Obrigado, Deus abençoe, viu? Da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costuma aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há lesão nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Amém? O texto é bem claro. O rei Nabucodonosor, ele havia feito um decreto que todos tinham que adorar a sua imagem. Porém, 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, ao qual servia o Deus vivo, eles decidiram não compactuar. Eles decidiram manter firme a sua palavra. Eles decidiram manter sua posição em Cristo Jesus, no Deus ao qual eles serviam, o Deus de Israel. Eles manteram firme. Passaram por um processo difícil, sim. A Bíblia fala que o rei mandou aquecer a fornalha, e eles foram lançados na fornalha. Porém,
dentro da fornalha, o Deus de Israel estava com eles, para livrá-los. Amados, estamos vivendo em um mundo onde os princípios e valores têm perdido sua força a cada dia. O que era certo está passando a ser errado, e o que era errado está passando a ser certo. Infelizmente, os princípios e valores estão se acabando. É o que nós podemos observar. Nós podemos ver muitas pessoas que estão se corrompendo, que estão parando no meio do caminho, que estão parando a jornada, porque pararam de olhar para Jesus Cristo e começaram a olhar para as coisas dessa terra e se corromperam. Eu posso citar alguns nomes, inclusive, começar por Elvis Presley. Todo mundo conhece. Começou no coro da Igreja Assembleia de Deus no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. Morreu de overdose. Fez muita fama, fez muito show, muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Mas o seu final foi um final de morte. Whitney Houston fez grande fama com a sua voz brilhante, né, com aquela música do guarda-costa, quem lembra, todo mundo, né? Eu não vou fazer aqui porque não tem garganta, senão não vai dar certo. Mas ela começou no coro da Igreja Batista do estado de Nova Jersey. Também se corrompeu, parou no meio do caminho, porque começou a olhar para as coisas desta terra. Vou citar um brasileiro, cujo nome J.A. Talvez todos conhecem, ou a grande maioria conhece. Começou a sua carreira nos Gideões da Última Hora, fez grande sucesso no programa Raul Gil, começou também na Assembleia de Deus, porém parou no meio do caminho, se corrompeu. Amados, o que eu quero dizer com isto nesta noite? No meio do caminho, nós vamos receber propostas. Nós vamos receber vários tipos de propostas, que perante aos nossos olhos, essas propostas vão ser boas, essas propostas vão ser atraentes, vai mexer com os teus olhos, vai mexer com a tua mente. Ei, mas eu quero te falar uma coisa, se você não estiver ligado com Deus, essa proposta para você pode te levar à morte, essa proposta pode te tirar da presença de Deus, essa proposta pode fazer você parar no meio do caminho. E como que eu faço para analisar se a proposta é boa ou se a proposta não é boa? Somente quando você está ligado nos céus. Somente quando você tem comunhão com Deus. Porque Deus vai falar com você, Deus vai tocar no teu coração, Deus vai iluminar a tua mente, Deus vai te guiar naquele caminho, vai falar se é bom ou se é ruim, para que você não venha parar no meio do caminho e não venha perder o seu bem mais precioso, que é a salvação. Quando você aceita a fazer parte daquela turma que a luta ainda por princípios, por valores, eu quero dizer para você que as pessoas vão te ver de modo diferenciado, isso é fato. Muitos vão olhar para você, vão parar de falar com você, muitos vão acender a fornalha, muitos vão jogar você na fornalha, mas eu quero dizer para você, é melhor você manter firme o seu propósito, é melhor você manter firme, é melhor você ir para a fornalha.
Mas você vai ter a certeza que dentro da fornalha vai ter que os seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, seu rosto é rosto como de leão. É Ele que te livrará da fornalha de fogo quando eles te jogarem. Mas mantenha firme a sua palavra, mantenha firme o seu propósito. Você está caminhando para o céu? Você está caminhando para o céu? As propostas vão vir para te tirar do caminho do céu. As propostas vão vir, vão surgir. Mas eu quero dizer para você, mantenha firme sua palavra. Mantenha firme, convicção em Deus. Olha, eu sou deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou aqui somente de passagem. É só um pouco de tempo, logo nós estaremos voltando para casa. Os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando. E o que eu quero dizer para você, que talvez nós tenhamos tempo, e às vezes talvez não. Às vezes nós tenhamos tempo de pedir perdão, se por acaso nós pararmos no meio do caminho. Mas se as trombetas tocarem hoje, talvez você não tenha tempo. Manter a palavra, manter a posição como Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto estava lá. O rei ficou furioso. As pessoas vão ficar furiosas contra você. As pessoas vão tramar contra você. Mas eu quero dizer para você, quando você crê em Deus, ainda que tudo isso aconteça, você vai andar tranquilo. Aleluia, você vai falar, Deus está no controle de tudo, porque eu sei em que eu tenho crido. Eu tenho crido no Deus de Israel. Eu tenho crido no Deus todo-provedor. Eu tenho crido no Jeová Jireh. Eu tenho crido no Deus todo-poderoso. É Deus que cuida de mim. Você vai se manter firme. As propostas não vão te abalar. Olha aqui, olha a visão que o apóstolo Paulo tem do reino espiritual. Livro de Efésios, capítulo 6, versos 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, temos que buscar a presença de Deus. Não existe outro meio, não existe outra maneira. Nós temos que buscar a presença de Deus dia após dia. Nós temos que estar firme na casa de Deus, é no templo, buscando a presença de Deus, é nessa comunhão, é nessa unidade do corpo. Nós temos que estar junto, nós temos que estar buscando a presença de Deus. É através daqui, buscando, fortalecendo no Senhor, um ajudando o outro, em oração. Porque às vezes você pode achar que você está fraco, e quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia, aleluia. É no templo, buscando, adorando. E aí olha que ele fala mais à frente: revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós não podemos deixar que os princípios deste mundo influenciem nós. Nós não podemos deixar ser corrompidos. Nós não podemos deixar que eles nos influenciem. Mas nós temos que ser luz na vida deles. Nós temos que influenciar. Nós temos que mostrar quem nós somos. Muitas das vezes, olha assim, às vezes você nem sabe se a pessoa é cristão, porque ela sente tanta vergonha. O William, quando chega lá na portaria, eu já falo, paz do Senhor, William.
na frente de todo mundo, né, William? Para saber que ali tem um soldado. O povo ficou olhando assim, é a paz do Senhor, né? E ali a gente começa a falar de Deus. Quando começa a falar de Deus, aí a gente já viu que tinha uma outra pessoa que conhecia a palavra, estava meio desanimada, aí a gente já chama e ali a gente vai falando da palavra de Deus, e as pessoas vão, né, William? Vão dando um exemplo, vamos alimentando ali, a gente vai chamando quem dá para chamar. Então a gente tem que ser assim, a gente não pode ser influenciado não, nós que temos que influenciar. Nós temos que influenciar as pessoas, mas como que nós vamos influenciar as pessoas? Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aonde que nós buscamos a presença de Deus? No templo, na casa dele. É na quinta, é no domingo de manhã, na escola bíblica, é nos cultos à noite, aprendendo da palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Amém? Segundo, desfrutar uma paz a qual as pessoas não conhecem. Olha que maravilha. Você vai poder desfrutar dessa paz, porque você sabe quem está no controle da sua vida. Ainda que tramam contra você, ainda que você parece assim, perdi, ainda que você fala assim, a situação está feia, mas você vai descansar de uma paz que você nunca descansou, porque você sabe quem está no controle da sua vida. Você sabe que quem está no controle é Deus. Você sabe que quem está cuidando de você é o Pai, é Deus. Amém? Vamos lá. Olha só, Romanos capítulo 12, versos 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu que começou a ficar desanimado? Começa a dobrar suas orações. Começou a enxergar os defeitos dos irmãos? Começa a dobrar as suas orações. Começou a ver que está uma tristeza brotando dentro de você? Começa a dobrar as suas orações. Aumenta, porque eu falo, quando nós começamos a dobrar nossas orações, o Senhor Deus, Ele vai renovando as nossas forças. Ele vai dando força para nós. E a partir desse momento, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós não enxergamos os defeitos dos irmãos, nós não enxergamos os defeitos que há na igreja, nós não enxergamos nada, nós só queremos uma coisa, nós queremos estar unidos na presença do Senhor, adorando Ele em espírito, em verdade. Você sabe por quê? Porque o nosso alvo não é aqui na terra, o nosso alvo é lá no céu, e para nós irmos no céu, nós temos que viver em comunhão, porque lá no céu nós vamos viver um do lado do outro, não vai ter disso, olha, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Não, para você entrar no céu, você tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus de verdade. Então o segredo é, comece a dobrar as suas orações, comece a dobrar as suas orações. Você sabe o que é isso quando vem o desânimo? Quando você começa a enxergar os defeitos, é o que o seu velho homem está começando a se levantar novamente, e nós temos que matar o nosso velho homem todos os dias, nós temos que matar a ele, e como nós matamos ele? Através da palavra de Deus, se alimentando, buscando a palavra de Deus. É assim que nós matamos o nosso velho homem.
nós temos que entender que nós estamos aqui por um período de tempo. E se nós quisermos ir para lá, nós temos que estar 100% na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Joás. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Sem delonga, eu quero ler a palavra do Senhor e já vamos ministrar aqui a Santa Ceia. Aqueles que puderem, se coloquem em pé. Leremos agora um texto que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 22 a seguir. A palavra do Senhor nos diz: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Amém. Poder sentar, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar de pensar em Jesus como Filho de Deus. Na Santa Ceia, temos que lembrar, temos que entender que a Santa Ceia, ela relembra Jesus, o seu sacrifício, o seu corpo e o seu sangue que foi oferecido para salvar o pecador, a minha vida e a sua vida. Lembramos que Jesus ele estava fazendo bem, curando enfermos, abençoando as pessoas, mas ele foi rejeitado pela cúpula, pelas autoridades, destinado a ser crucificado. Eu posso pensar, meus irmãos, em Jesus com todo o coração bom, com todo o seu desejo de abençoar as pessoas, sendo preso, sendo criticado, zombado, executado, levado para a cruz, carregando a sua cruz e depois sendo crucificado nela. Lá Jesus, o Filho de Deus, inocente, aceitou morrer por mim e por ti. E é isso que estamos lembrando nessa noite, na Santa Ceia. Mas antes dele ser crucificado, ele fez uma Santa Ceia junto com seus discípulos. Ele estava com vida, ele estava perfeito no seu corpo, e ele então disse para os seus discípulos desta forma: e enquanto comiam, era uma ceia que estavam já participando, eles iam participar de uma ceia como era de costume. Mas naquela noite ele fez diferente. Ele começou a dizer assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Quem sabe eles assustaram, mas nunca fez isso. Agora falar que isso é corpo, esse pão é corpo de Jesus, mas ele disse: este pão é o meu corpo, comei, fazei isto em memória de mim. E eles comeram. E depois tomou também um cálice, e diz a palavra que ele disse: isto é meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Olha, irmãos, agora o vinho, o suco de uva. E ele colocou à disposição dos discípulos, dizendo, isso é meu sangue. Bebei dele todos. Faça isto em memória de mim. Naquele momento eles talvez não entenderam o que significava aquilo. Mas como eles sabiam que o Mestre, Jesus, ele era o Filho de Deus, era verdadeiro, só fazia o que era correto, eles não só comeram o pão, mas beberam também o vinho. E aceitaram aquela orientação do Senhor, mas eu creio que parou na mente deles uma dúvida. Carne, sangue, o que é isso? Mas logo a seguir, depois de algum tempo, Jesus foi preso, foi executado, foi crucificado lá na cruz. Ele foi ferido, foi partido, o seu corpo foi dilacerado e o seu sangue foi vertido. Aí eles entenderam, aquela lição está se cumprindo. Jesus deixou registrado e pediu, fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Portanto, meus irmãos, nós iremos comer o pão, iremos beber o vinho, lembrando que Jesus morreu para salvar as nossas vidas. Eu quero agora fazer uma oração.